Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zé, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, é o seguinte, teve o Bash em Berlim, certo? E eu fiz a análise geral, né, ainda botei esse título irônico aí, né, empatia, amor e respeito, né? Onde ali eu fiz algumas críticas em relação a ter sido um pay-per-view da democracia, né? Todo mundo se amando, se respeitando, se cumprimentando, né? E enfim, Kevin Owens e Cody Rhodes eu já esperava, porque todo mundo tem que levantar o braço do Cody Rhodes, né? Todo mundo ali mesmo fica levantando o bracinho dele, é um negócio inacreditável, né? Até o Brock Lesnar, o John Cena, que não tinha nada a ver lá com o segmento dele com o Theory, fez isso. Falta só o Roman Reigns, né? Mas o que eu realmente fiz crítica maior foi em relação ao cumprimento do Gunther com o Randy Orton, certo? E aí, o Mets, ele fez um vídeo ontem à noite também, onde ele deu uma opinião parecida com a minha. Eu acho até que ele trouxe mais elementos, mas aí eu lendo os comentários, eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo aqui de resposta, belezinha? Então, vamos lá. Primeiro vamos ouvir o que eu falei, só para contextualizar melhor vocês, tá? Espero aí que vocês compreendam. Deixa eu só aumentar o volume aqui para ver se vai sair. Ouçam aí, ó. Foi até o Orton para oferecer sua mão e o Orton aceitou. Os dois se cumprimentaram ali, então o Orton demonstrando respeito com o Gunther. Eu não gostei disso. Ah, mas por que não, Zé? Pelo amor de Deus, você vai reclamar de tudo. O Gunther não merece respeito. Ele merece respeito, mas é que, cara, o Gunther, ele é heel, ele é um cara orgulhoso, assim. Então, eu não acho que é timing pra ele ser reconhecido pelo Orton, sabe? Tá cada vez mais, parece que os vilões não são mais vilões. O Priest tinha essa mania também de, não, eu sou heel, mas eu vou enfrentar você sozinho, eu não quero interferência. Não, cara, você é vilão, você tem que fazer sacanagem, você tem que ser mal, você tem que ser sacana. Você tem que ser MJF da vida, você tem que ser Christian da vida. Você tem que fazer os caras ficarem bravos nas redes sociais, indignados. E não isso aí, sabe? Ah, não, parabéns, cara, você realmente é muito bom aqui, eu tomo meu cumprimento. Não, e ainda não foi nem o Orton que ofereceu a mão, foi o Gunther que ofereceu a mão, assim, sabe? Pô, não, cara, a Rio tem que parar com essa mania, tá banalizando. Isso aí era um momento ou outro o Rio fazia isso. Durante a história da WWE. Ah, 5 anos tinha um Rio ali que fazia alguma coisa assim, junto com o Babyface e tal, e chamava atenção. Agora tá banalizado, todo o Rio agora tá bonzinho, tá feliz ali, tá respeitoso, tá cada vez mais esportista e empático do que entretenimento e malvado, né? Então, eu não gostei desse cumprimento agora. Eu gosto... Ó, vocês viram o que eu disse, né? Em nenhum momento isso que o problema é o respeito e que o Gunther não merece respeito. Eu disse... O que eu usei? Qual que foi a palavra? Timing. Timing. Ou seja, não era a hora para isso acontecer. E também que ultimamente os rios vêm tendo essa mania de não serem rios vilões. Tá cada vez mais ali esses riozinhos estilo Priest, né? De não quero interferência, eu quero te vencer limpo. Tá, cadê os rios raiz? Cadê a geração Ric Flair Edge? A geração The Miz? Que gostava de fazer sacanagens. Quem que foi o último aí que fez isso? O Theory como campeão dos Estados Unidos? E depois? Sabe? Então essa é a minha crítica. Gosto dele ser reconhecido e ser respeitado. Sempre gostei do Gunther. Mas o time do Orton reconhecer ele agora, não era momento disso assim, sabe? Eu acho que eu não teria feito dessa maneira. Mas... E aí, cara, outra coisa, né? O Gunther foi quem ofereceu a mão pro Orton. E o Orton também, ele não tem um histórico de ser um cara respeitoso. O Orton, ele se vira contra qualquer um ali porque ele é uma víbora, ele dá o bote, o RKO dele é o bote. Então, era muito mais a cara o Orton ver o maluco que desrespeitou ele a rivalidade inteira, super arrogante. Ah, ofereceu a mão pra mim, toma um RKO aí pra deixar de ser otário, né? Então o Orton ainda aceitar, sabe? Duas coisas que não combinam nem com o Gunther e nem com o Orton ali, sabe? Esse ainda é um detalhe que piorou. E aí o Mets, ele vai dizer aí que se fosse o oposto, faria mais sentido, né? O Orton oferecer a mão e o Gunther recusar. Embora também seria uma atitude do Orton meio estranha, né? De oferecer o braço. Mas até faria mais sentido. Vamos ouvir a opinião do Mets aí, que é bem parecida com a minha, ó.
Só que uma das coisas que eu particularmente não curti foi o pós-combate, onde o Gunther e o Randy Orton se cumprimentam. Eu não acho que o Gunther deveria fazer isso. Inclusive, foi o próprio Gunther que demonstra respeito pelo Randy Orton. Eu acho que o Randy Orton poderia esticar a mão pro Gunther e o Gunther recusar. Eu acho que ele poderia ter recusado e aí sim se colocar acima disso, porque faz muito do papel do Gunther, principalmente no combate entre ele e o Damian Priest. O que fez pra mim a rivalidade deles ficarem um pouco mais acirrada e eu ter vontade de ver o combate foi justamente as coisas que o Gunther falou pro Damian Priest, acho que nos 2 Raws antes do evento, onde ele falou da família do Priest, começou a falar um monte de coisa, entendeu? Aí ele falou da criação do Priest, a criação dele. Então assim, esse tipo de, não só desrespeito, mas também de superioridade que o Gunther teve pra cima do Damian Priest, né, se colocando como superior, eu acho que fez toda a diferença durante a rivalidade. E aí você ter essa situação, tipo assim, o Gunther inclusive falar assim, não, eu vou vencer o Randy Orton pra tirar esse fantasma da minha lista, porque no King of the Ring, teoricamente, o Gunther ganhou, mas teve toda a controvérsia dos ombros do Randy Orton não estarem na lona e tudo mais. Então assim, ele vencer e depois ele meio que, mano, é isso mesmo, eu venci, eu sou melhor que você e não vem me dar a mão não, sai fora, tá ligado? Pelo menos eu gostaria de ver isso. E não um Gunther, tipo, respeitando a situação. A gente... Exatamente. Cara, esse é o ponto. O personagem do Gunther, talvez hoje ele seja o personagem mais orgulhoso da WWE. Até nas entrevistas que ele dá, né? E ele é um cara assim que às vezes até irrita esse orgulho dele. Ele trata como se, sei lá, se a WWE estivesse na Idade das Trevas, né? E aí ele fosse um iluminista que chegou e pronto, o esporte voltou a ter respeito, né? Como na Era de Ouro. E tinha vivido em períodos banais aí do entretenimento e tal. Então, ele mesmo querer oferecer o braço para o Orton, não era a hora para isso. O Gunther, no cenário que ele poderia talvez viver isso, seria, sei lá, daqui uns 2 anos, daqui 1 ano, um combate grande ali contra, sei lá, um Brock Lesnar, um John Cena da vida. Aí haver essa passada de bastão num momento, talvez, onde o Gunther pudesse estar virando um twinner, sabe? Tipo, meio que passando pra esse lado. Mais ou menos, o que ele... Porque assim, qual que foi a ideia? Eles tentaram replicar. Tentaram replicar 20 anos depois o que o Chris Benoit e o Orton fizeram, né? Porque o Orton ganhou do Chris Benoit em 2004 e... os dois se cumprimentam depois da luta. E na época o Orton era heel, era do Evolution e tal. E depois ali o Triple H, o Evolution se vira contra o Orton. Ou seja, ali ia pra um caminho onde o Orton estava virando um twinner pra face. E depois voltou a ser heel. Enfim, vocês sabem a história já resumida. Aqui eles talvez quiseram pegar uma referência, sabe? Não, ó, 20 anos depois, pelo mesmo título, dessa vez é a vez do Orton receber os cumprimentos ali, então, do Gunther, que vence ele e tal. Mas, sabe, não é a mesma climática, assim. A única coincidência é ser 20 anos depois e pelo mesmo título, mas assim, mal feito, não era essa a forma de ser feito, não. Com o Gunther deveria ser uma parada mais ou menos assim, sei lá, venceu o John Cena, aposentou o John Cena, um exemplo aqui, não que eu gostaria disso. E aí sim, ali haver um cumprimento dos dois, porque tá encerrando a carreira e tal. E aí, quem sabe a partir dos shows seguintes, o Gunther começar a ter uma pegada twinner ali, por uma rivalidade, exemplo, contra um Solo Sikoa, contra um Roman Reigns, se o Roman Reigns ainda estivesse heel, né, nesse sentido. Entende sim que ele busca o respeito do esporte, mas ele sempre sendo superior. E nós vimos isso durante o reinado dele como UK Champion, nós vimos o reinado dele como Intercontinental Champion, o Gunther sempre se colocando como superior e falando, mano, eu vou fazer você sofrer, você vai se ferrar muito na minha mão, e nunca demonstrando respeito pelo adversário dessa forma, né? Ele podia até falar assim, ó, eu respeito você, mas em cima do ringue eu vou te amassar. Era basicamente isso. Então, não consigo enxergar com bons olhos essa situação, apesar de que a gente não sabe exatamente o que eles querem fazer, se eles querem fazer um Gunther agora babyface, né? Não acho que funcionaria, pelo menos não nesse momento. De modo geral, foi um pay-per-view. Aí, ó, eu fui ler os comentários. Alguns até conseguiram aí trazer um outro ponto de vista, né? Por exemplo, o Bruno Silva colocou: acho que faz sentido o Gunther comentar, pois o personagem dele é ser um heel que vence limpo. Ele vence e mostra honra pro oponente. Também vejo como respeito da era anterior para a atual.
Então, qual foi o outro momento que ele venceu e mostrou honra pros oponentes? Qual foi, assim, durante o reinado do Intercontinental, do Mundial agora, do UK, lá na época do NXT? O Gunter ele não tem esse costume. Não tem. Ele pode, tipo, ele tem honra, realmente. Ele luta limpo, vence limpo e acabou. Essa é a honra dele. Agora, de cumprimentar. Agora, isso de era anterior pra era atual, talvez eles quiseram fazer isso, só não via a maneira correta de ser feito. Tinha outras formas, né? Aí, ó. Tem mais alguns comentários aqui. O Caio Dias. Sobre o Gunter, sei que não é comum ter um heel que luta limpo e até honrado, mas se encaixa pro personagem Gunter, que sempre considera o ringue um lugar sagrado, que é um extra moda antiga. Não considero isso algo ruim, o Gunter se encaixa perfeitamente nesse tipo de personagem. Então, mas o nosso argumento não é sobre lutar limpo e honrado. É sobre o cumprimento após a luta, né? Então, não é sobre isso. Na verdade, se ele fosse realmente super honrado, quando ele perdeu pro Sami Zayn, ele deveria dar os parabéns pro Sami Zayn. Deveria ter vindo em algum segmento com o Sami Zayn e falar, não, realmente, ontem você foi melhor. Enfim. Aí tem esse comentário aqui também. Não, cara, faz todo sentido o Gunter oferecer a mão ao Orton. Ele reconhece lutadores clássicos como Orton, não lutadores modernos. Essa é a gimmick. Não. Essa é a gimmick dele? Qual outro lutador clássico ele reconheceu? Ele pode fazer elogio, inclusive pro próprio Priest, mas ele nunca dá o braço a torcer. Essa foi a primeira vez que ele deu o braço a torcer mesmo, né? Então, assim, esse foi o nosso argumento. Teve até, acho que provavelmente o Mets deve ter apagado alguns comentários aqui, que teve uns caras... Aqui, ó, esse comentário aqui é sensacional, né? Alan Chagas, seu conteúdo de jogo é muito bom, mas suas análises são terríveis, né? E olha que o Mets, ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman com os inscritos dele, e mesmo assim ele recebe esse tipo de comentário aqui, que no meu canal já teria sido removido já um cara. Que tipo de coisa um cara desse agrega? Por que ele não faz igual os outros, por exemplo, que... Bom, eu discordo, então vou dar meu ponto de vista. Eu acho que o Gunter deveria ser sim respeitoso, porque ele respeita lutadores clássicos, porque ele é um lutador honrado, sabe? Tenta argumentar. Agora, você chamar a análise do outro porque ele discorda de você, de terrível, né? Aí tem outros comentários aqui ó, que responderam. Aí eu falo, disse o especialista. Dele, nem eu nem ele somos, a diferença é que ele tem um canal no YouTube pra falar as besteiras e eu não. Pois se ele falasse tantas besteiras assim, ele não teria um canal no YouTube dele grande como o dele, nem eu teria um grande como o meu, né? Você, por exemplo, aí precisa criar contas fakes pra curtir seu comentário, né? Ou você acha que a gente não percebe? Hoje em dia dá pra ver, tá, querido? Hoje em dia dá pra ver. Ou seja, você precisa tanto da validação do seu hate, né? Que ao invés de você tentar argumentar um contraponto, você só fala que o outro tá falando besteira e ainda se vangloria de você não ter uma plataforma pra conseguir falar, né? Eu não entendo, mas eu não tenho uma plataforma. Pois a diferença entre ele, você e eu, é que nós ainda temos uma plataforma, temos visibilidade e ganhamos dinheiro falando essas besteiras, entre aspas. Você não, você é um Zé Ninguém que precisa de contas fakes pra poder ajudar seu comentário a ter like, porque isso, sei lá, vai te dar algum tipo de autoestima, né? Aí tem outros comentários aqui. Por exemplo, esse aqui que fala, calma fã do Zezo. Cara, você vê que tem muita gente, às vezes, que tenta botar eu contra o Mets. Vai ter outros comentários assim também. Cadê, ó? Os caras falando aqui que seria seguidor meu, né? Aqui, ó, Zezo, sai do fake news. Cara, você vê que a limitação mental dessas pessoas é tão grande que elas não percebem que a opinião do Mets sobre o pay-per-view inteiro, praticamente, eu vi o vídeo dele, é idêntica à minha. A gente concorda em tudo, até nesse ponto do respeito. E o cara acha que um maluco que não gostou da opinião dele é seguidor meu. Sendo que, tipo, ele tá bravo com o Mets pelo Mets ter uma opinião igual a minha. Como que ele pode ser seguidor meu, sabe? E os caras, eles colocam na mente que não, deve ser seguidor do Zé. Que, por sinal, parece que virei referência. Qualquer vídeo ou qualquer post sobre o wrestling, na maioria das vezes meu nome tá citado, sabe? Na maioria das vezes. Tem Cody Rhodes, meu nome vai ser citado. Tem CM Punk, meu nome vai ser citado. Até por motivos óbvios. Tem Seth Rollins. Quando o Mets falou que ia botar a carreira dele em jogo lá na BWF,
teve meu nome citado também como um dos principais comentários lá na página da Império. Então assim, eu virei referência pra galera. Eu até agradeço vocês aí que me tratam com essa devida importância, né? Mas assim, é por isso que eu não tenho o mínimo de respeito possível com esses tipos de comentadores no meu canal, cara. Eu pego pesado mesmo, eu falo mal mesmo e eu dou ban mesmo, cara. Porque o Mads, ele é um gentleman e recebe isso aqui de recompensa. Então eu já ataco logo de cara mesmo, tá ligado? Eu já ataco logo de cara pra esse tipo de coisa nem chegar. Se for chegar, vá lá pra Cracolândia do Twitter. Ops, não existe mais, né? Pra onde que vocês vão agora, hein? Vai ter que ir pro quê? Pra grupinho de Facebook, que hoje em dia quase ninguém mais usa, a não ser boomer, né? Você vê como é que é, um dia atrás do outro, né? Ah, mas é isso, ó. Eu acho que tá argumentado aí por que a gente reclamou disso. Não é que não pode ter respeito no Pro Wrestling, não tem nada a ver, não. É esse o argumento, beleza? E que você pode discordar, como teve a galera aqui que discordou respeitosamente, e explicar seu ponto de vista, sem precisar dar chilique, né? Porque alguém falou algo que você não gostou. Beleza? Mas não vai mudar a IWC, essa infantilidade mesmo, eterna. Um abraço, até a próxima e fui.